Olá, amigos do Gente que Fala, mais um programa cultural que a gente sempre gosta, porque tá chegando o fim de semana. Então a gente quer ver coisas boas, assuntos legais, histórias bonitas, que nos tira do peso da semana. E hoje o nosso convidado vai fazer isso com maestria, porque ele tem uma carreira, gente, aí de mais de 30 anos, eu acredito, mais de 40 anos já, né? 2 décadas numa ação, 2 décadas em Exato. outra, a gente vai Aham. conhecer mais de 40 anos aí de história. E começou, pelo sobrenome dele, vocês já vão saber, começou bem mais de 40 anos. Eu tô falando de Ricardo Massaini. Massaini, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado de coração por vocês me receberem aqui no Gente que Fala. Eu estava com saudade já A desse gente programa, também. né? Porque depois da pandemia a gente não conseguiu mais pauta para É, conversar. pois é. Foi uma pena, mas estamos aqui. É isso aí. E Isso é que agora a importa. gente já te achou de novo, você não vai fugir Estamos mais, juntos viu? novamente, Com juntos e certeza. mixturado. Semi-misturado, boa. Comunicador, ó, vou falar um pouquinho da história dele. Jornalista cultural, Isso, publicitário de marketing cultural, atuou exato, por 2 décadas no setor privado. Então vamos exato. perguntar o que é isso, o que ele fazia lá, né? Uhum. Por 12 anos ele esteve à frente da promoção da difusão cultural do Teatro Municipal de São Paulo. Foi Uau! lindo. Né, lindo é pouco para aquele espaço, né? Atendendo ao convite da Secretaria Municipal de Cultura aqui de São Paulo. E ele tem, gente, entra lá depois no @canal do espetáculo, ele tem Canal um Sala de sala Espetáculo. boa, canal Sala de Espetáculo. Ele tem esse projeto lindo já também, vamos ver quantos anos, quanto tempo, Isso. que é uma ação independente que ele faz, divulgando diversos teatros, dança, música. A gente vai ver toda a história aqui. Tudo que é de cultura, ele divulga na Sala de Espetáculo. E a gente vai Exato. saber um pouquinho disso. Então, meu amigo Ricardo Massaini, meu xará, inclusive, né? Exato. Você é de São Paulo, Massaini? Sim, sou paulistano. Nasceu aqui. Aqui e costumo dizer que sou caipira dos Jardins. Ah, que Nasci. bacana. Você tem mais 3 irmãos, né? Sim, tenho mais Então, a três irmãos, família são em exatamente. 4. Que Aham. bacana. Lembranças, Massaíne, da tua infância. Antes de falar da lembrança Eita. do colo da Dercy Gonçalves, do colo Ah, Nossa. como que chama lá o que fez filme com seu pai? É, oh, meu Deus do céu, me deu branco, eu vou lembrar já vários, né? Mas Hum. antes de falar dos colos Aham. importantes, Dos planos Colors. dos planos colos também, como que foi tua infância? Tem alguma lembrança da parte de brincar, de ficar na rua? Dava pra ficar na rua? Nossa, graças a Deus eu ainda pertenço a essa Tarcísio Meira. geração que brincava na rua, né? Lembrei, Tarcísio Meira, que eu ia falar. Tarcísio, Nos tá? colos do Ok, Tarcísio e isso tal. é. Então, eu pertenço a essa geração que brincava na rua. Nós mudamos daqui dos Jardins para a Aclimação e lá na Aclimação estava muito próximo da família da minha mãe, da italianada Ah, toda. nossa. Então, porque eu tenho a minha descendência é de italianos, tanto parte de pai como de mãe. Hum, E, e sabe que a família italiana é sempre aglutinada, né? eu sei. Vira e mexe tem que tomar cuidado para não derrubar o microfone, porque a gente fala com as mãos, né? Exatamente. Então, nós moramos uma época na aclimação e foi uma época muito boa. Foi uma época da, da infância, digamos assim, que foi maravilhosa, porque a gente ia na escola juntos, a gente estava sempre junto, e a primaiada toda, foi A família morava meio próxima. muito próximo, questão de Hum. uma rua, outra rua e outra rua, era assim. E do tempo que dava para sair na rua com a Que mochilinha, com as saía, coisas e ir para a escola a pé exato, tranquilamente, exato, né? Com 13 anos a gente ia para os bailes de formatura, voltava de madrugada e voltava de ônibus, porque a vida não estava fácil naquela época, mas nunca teve problema, né? Que Essa é uma gostoso. saudade que fica, né, de uma São Paulo que era mais tranquila, né? E depois você permaneceu por um período casado e teve Sim. quantos filhos? Bom, eu tive duas meninas, duas joias preciosas da coroa, né? Oh. Minhas filhas já são adultas hoje e tal, e, e foi uma fase maravilhosa. Foi uma fase de construir família muito cedo, mas uma fase em que eu construí família e tive
a bênção divina de ter duas filhas Duas filhas. incríveis. E elas, inclusive, já são mães, né? As duas? Já são mães, já sou vovô. Já é vovô, com essa jovialidade toda aqui, gente. Que Eu gostoso. diria que a jovialidade está mais no espírito do que no físico, mas Mas, enfim. mas olha, eu conheço pessoas de 20 anos que eu falo, ó, é um idoso. Né? Né? E a gente É conhece verdade, gente, né, você que tem tem razão. toda uma boa experiência de vida, mas tem É. uma jovialidade, que é isso que importa, né? A nossa cabeça que nos faz tudo, né? Ah, com certeza. Eu gosto de dizer que daqui para baixo dá para consertar, daqui para cima não. Não dá, exatamente, Com Isso é bom, por isso certeza, que ele é acertou jovem. bem. Ele é jovem. E as suas filhas moram fora do Brasil, Sim, né? a filha mais velha, Lizzie, mora em Montreal, no Canadá, já há 13 anos. Tem dois E tem filhos. 2 filhos, Lorenzo e Laís. E a filha mais nova, a caçula, Luíse, mora em Portugal, Lisboa. Oh, dois lugares muito bons de se visitar. Até porque eles estão lá. Né? Elas acho que puxaram o pai, elas gostam de coisa boa. Ah, com certeza, que bacana. Mas, gente, o Ricardo Massaini, ele tem um nome bonito, inclusive Ricardo, é lindo o nome dele. Não sei por que eu faço a analogia, por que será, né? Mas ele tem um peso no nome dele, não é? É um peso que tudo tem os dois lados, não é? É verdade. O lado de honra, de gratidão, mas o lado de compromisso, de comprometimentos, né? Muito. Ele traz o sobrenome Massaini. Para quem não conhece, eu vou deixar para ele explicar mais pra gente, ele é filho de não é um dos, eu digo que é o precursor no Brasil, não é isso, Ricardo? Sim. Nós estamos falando de Oswaldo Massaini. É isso? Quem Exatamente. foi Oswaldo Massaini? Agora você entrou num terreno assim... De 3 programas, pelo menos, não é isso? Não, Nossa mas Senhora. sinteticamente. Bom, Oswaldo Massaini foi... Vamos colocar a foto 1 aqui, inclusive, quanto o Ricardo conta pra gente aqui, lá. Isso, olha aí. Ó. Ah, que legal. Dá para perceber que quelque chose nous avons em comum, né? Ah, porque sim, a semelhança é muito grande. Muito grande, exatamente. Mas Oswaldo Massaini foi um grande idealista. Oswaldo Massaini, filho de imigrantes italianos, ele e poloneses. Meu avô era italiano, de Mantova, e minha avó, Jenny Flanel, da Polônia, antiga Tchecoslováquia. Ah, sim. Bom, vieram para o Brasil... Casaram-se lá ou casaram-se aqui? Não, casaram-se aqui. A família Massaini chegou em 1891, se não me engano. E aí, depois meu avô conheceu minha avó, casaram e tiveram esta bela cosa, como a gente costuma dizer, que é o meu paizão. Que bacana. Meu pai, com 17 anos, ficou órfão de pai. Puxa. E meu avô sofreu um acidente. Não diga. Caiu do bonde. Literalmente, foi isso. Desculpa o riso, mas claro, é verdade. Não, ele caiu do bonde e teve uma fratura de crânio. Meu Deus. E meu pai, com 17 anos, teve que arregaçar as mangas e sustentar a casa, porque... Era só ele, então? Era só ele, exatamente. Puxa vida. E aí... moradores lá do bairro do Bom Retiro, né? Onde estavam as famílias judias e tal. E aí ele foi trabalhar foi trabalhar numa empresa chamada Cinédia, do Ademar Gonzaga, que era do Rio de Janeiro. Então eles tinham uma filial aqui em São Paulo e meu pai foi trabalhar nessa empresa. E lá nessa empresa ele trabalhou e tomou gosto pelos filmes e por filmagens e tal, e ele acabou mergulhando fundo. Jogou de cabeça. E aí tornou-se esse grande nome para a importância nacional. Foi um homem idealista que sempre acreditou no cinema, amava o cinema nacional acima de tudo. E como que foi conviver com ele? Com essa importância toda. Agora vem os colos que eu estava brincando, né? Sim. E de repente... Com certeza, eu imagino que toda essa área artística veio dessa influência dele, mas como que você escolheu a área artística para a tua vida? Pois é, eu, na realidade, acho que não escolhi, não. Eu fui escolhido. Você foi escolhido, tem razão. Eu acho que fui escolhido. Porque desde pequeno, minha mãe trabalhou com meu pai durante muitos anos. Eu diria quase 30 anos. Poxa vida, quase uma vida.
E aí o que aconteceu? Eu ia muito para a empresa dele, a Cinedistre, onde eu brincava, levava meus primos, minhas primas, e a gente brincava com o, com tudo que tinha lá das filmagens, inclusive da saga de Lampião, que meu pai foi o precursor da saga Saga de de Lampião no Lampião. cinema. A gente vai falar dos filmes daqui a E pouquinho a dele. gente brincava muito com as cabeças de Lampião, com as roupas da Maria Ah, Bonita, que e, enfim, legal. era muito divertido. Era Eu coisa de imagino o criança. guarda-roupa da empresa, gente. Que delícia, né? É. E aí eu comecei a tomar o gosto por tudo isso, mas não tinha nem de ideia o que poderia acontecer no meu futuro. Mas aí Hum, cresci, casei cedo e achei que deveria seguir uma carreira, digamos, no ramo privado, numa empresa, né? No mundo mais sério, como dizia meu pai, no né? mundo mais. É, então, aí lá fui eu para uma empresa onde eu fiquei também por 2 décadas. Entrei como estagiário e aí fui Até estudando, me preparando, jornalismo, marketing, foi publicidade. paralelo, concomitante ao trabalho que você fazia. Que Exatamente. legal. Então, você, de forma, então, desde pequeno, você nunca abandonou a área, né? De certa Na forma. realidade, eu até abandonei durante a fase da juventude, porque casei logo em seguida, mas chegou uma hora que, de repente, É, deu start eu fui mesmo. chamado novamente Que para a delícia. missão de Então, vida. o seu primeiro trabalho foi com seu pai. Foi o primeiro trabalho na Cinedistre com meu pai, Que exatamente. legal. Vamos colocar dois aqui, pessoal, conhecer um pouquinho mais da Cinedist, o Gui. Ver se a gente acha aí a foto. Aí. Isso, olha aí a Cinedistre. Então, a logo, né, da É, empresa. Oswaldo Massaini, olha, na Dom José de Barros, foi o primeiro escritório e depois ele inaugurou em 59 a sede própria da Cinedistre. E aqui é uma exibição Exato. de um dos filmes que a filmografia, a gente vai falar um pouquinho dela também, é Aham. gigante, não é? E, bom, agora voltando na sua vida e história de trabalho, de vida, você ficou então 20 anos no setor privado. E te ajuda hoje toda aquela experiência de 20 anos do setor privado? Nossa, é isso que eu quero frisar. E isso é muito importante. Gozado como as coisas acontecem na vida, né? A gente é chamado para algumas coisas que nem desconfia. Eu participava durante esse tempo em que eu comecei a crescer, eu diria que nos últimos 10 anos de empresa, mais ou menos, eu participava de um comitê de aprovação de projetos culturais. Olha aí. E foi aí que eu tive um contato mais próximo com o Teatro Municipal de São Paulo, com a diretoria do teatro e com a Secretaria Municipal de Cultura. Uhum. Muito bem. Quando eu me desliguei do banco, eu encontrei casualmente com o secretário da Cultura num restaurante e ele perguntou: Massaíne, o que você está fazendo e tal? Não, saí do banco, agora não sei o que eu vou fazer ainda. Realmente eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu só estava cansado um pouco da Uhum. área bancária, de cobranças, de metas e Eu uma série de imagino. coisas. Eu enfrentei um desafio muito grande que foi a criação do projeto 30 Horas Unibanco. Você fez É, parte dessa criação, fiz parte que dessa, até dessa. hoje está aí, Nossa, né? pois é, e que depois acabou virando Itaú, É, né? é, é, é. E aí nós fizemos 600 e tantas agências do Unibanco a nível Brasil. Eu era responsável exatamente pela área de implantação, com uma equipe de implantadores, viajando pelo Brasil, fazendo as agências. Ele já foi o precursor do TI, gente. Já é Exato, certeza. exato, foi, exatamente, Uau! um precursor do Do TI. TI. E, e aí, de repente, voltando à história do secretário da Cultura, eu fui convidado para fazer um projeto de Natal para o Teatro Municipal. E eu achei, Hum, aliás, um projeto de Natal. E eu achei que o mais interessante seria fazer no Teatro Municipal, que sempre me encantou a beleza daquele templo de cultura, né? aquilo é lindo. E aí fiz o projeto
ele gostou tanto que aí ele me aproximou do maestro Mário Zácaro, meu grande Nossa, amigo grande até exemplo. hoje, É. um contemporâneo assim, queridíssimo. E aí nós sentamos e alinhavamos um projeto ainda muito maior, porque o que eu apresentei a ele era um projeto de vesperal nas escadarias do Teatro Municipal, com coro e músicas e tal, aquela parte lúdica natalina, onde, quando eu era pequeno, ia com meu pai e minha mãe no antigo mapping, né? Ah, que E, legal. e Realmente, eu aí cheguei a pegar também. eu achei interessante essa resgatarmos essa parte lúdica do Natal. E apresentei esse projeto de vesperal e ele falou, não, mas eu quero algo mais. Queria um festival. "Ah, vamos lá." Falamos com o maestro Zácaro e aí projetamos o primeiro festival de Natal em 1998, lá no Teatro Municipal. Portas abertas, corais, dança, os corpos estáveis do Teatro Municipal todo envolvido, outros corais também. E aí nós tivemos um enorme sucesso. Tivemos também o apoio do Grupo Pão de Açúcar, Nessa né? época. O Gui, põe a 3 pra gente que ele tá falando aqui. Abílio Diniz foi o nosso primeiro empurrão. Então você conhece bem esse espaço. Conheço muito. Essa é a escadaria que ele tava falando, É, gente. Olha aí. é, é. Escadaria maravilhosésima. Aliás, todo o espaço ali é incrível, né? Todo incrível. Ali se respira arte e cultura, ali se respira eh, uma inspiração artística que é indescritível. Hoje, lamentavelmente, eu faço esse parênteses, está servindo para muitos selfies, né? É. Mas não é só isso, não. O Teatro Municipal é muito mais do que isso, né? Porque passaram por lá Caruso e tantos outros Nomes. ícones da cultura que nós temos orgulho de. É uma. A palavra que eu não ia usar, mas vou usar, mas é uma vergonha o entorno, né? Está Verdade, uma é vergonha. Eu não verdade, queria usar esse termo, gente, mas acho que não tem tanta diferença, é né? verdade. Não tem o porquê amenizar a situação. É um espaço extremamente importante para a cidade de São Paulo. Você tem ideia de quando foi fundado, de todas essas informações, Ricardo? O Teatro Municipal, É. 1911, se não me engano. Aproximadamente, É. né? Então, olha aí, desde 1911, início do século XIX, nós temos essa beleza à disposição. Muitos trabalhos, inclusive até hoje, são gratuitos, né, Ricardo? Sim, sim, sim. Aliás, diga-se de passagem, a Secretaria Municipal de Cultura faz muitos eventos gratuitos, proporciona essa oportunidade à comunidade, à população. Só que, infelizmente, a mídia não dá o apoio adequado, digamos. A esse espaço. Apoia sim, mas não adequadamente, porque muita gente não fica sabendo do que acontece, né? Aliás, São Paulo é tão grande que Não, não. culturalmente, São Paulo tem opções gigantescas e não são divulgadas, Exatamente, não é? é. E, e é um espaço que poderia ser, inclusive, até mais bem explorado, né, Massaíne? Exatamente, exatamente. O É uma Teatro pena. Municipal é. Hoje nós temos uma administração que visa até popularizar o Teatro Municipal. Opa, Mas eu acho que essa popularização ainda não está bem adequada. Eu acho que ainda falta um pouco mais de bagagem, um pouco mais de empenho para poder levar o conhecimento da população. Apesar de que, olha, nota 10, eu gosto do que vocês fazem e sou um entusiasta disso. maravilha. Uma pergunta um pouco fora da tua área agora, a Sim, gente está falando do Teatro Municipal, falando não só dessa beleza física, mas da importância cultural que tem para a cidade de São Paulo, e sim, você esteve lá por 12 anos, por né? 12 anos. E eu já fui em diversos eventos e é muito triste, gente, porque quando você sai do evento, você tem que ficar do lado dos seguranças o tempo todo até teu carro chegar, alguma coisa nesse É. sentido. Uma pergunta bem difícil, de certa forma, mas tem solução isso, Massaíne, na sua visão? Eu acho que sim, com certeza. Porque quando existe vontade, né? Existe interesse, eh, e Tem solução. há uma solução, com certeza. Eu acho que aquela região, há muito tempo,
eu tive a oportunidade de participar não digo bem um conselho, mas de uma comunidade chamada Viva o Centro, né? Sei, conheço. Em que vários estabelecimentos comerciais da região também participavam, e nós sempre batalhamos muito pela valorização do centro. Tá. Né? A exemplo de Paris, a exemplo de Portugal e a exemplo da Espanha, da Itália, de vários lugares. Mas a gente efetivamente não, eu diria que até conseguimos uma parte, que depois a pandemia acabou piorando tudo. Mas eu acho que quando existe vontade política, a gente conseguiria fazer uma coisa bacana. Nós temos uma oportunidade agora em 2026, né? Pois é, Então vamos pensar bem, não é isso? vamos pensar bem. Que fazer para que a gente tenha essas novas oportunidades, né? Fazer um pouco mais. Fica aqui o registro de que as autoridades estão cuidando, mas ainda não conseguem cuidar adequadamente. Ainda falta, né? Sabe? Então, principalmente a parte onde existem os departamentos artísticos e culturais, onde existe um fluxo de pessoas grande, isso chama a atenção da população de rua e daqueles menos favorecidos. E como nós estamos vivendo uma época do salve-se quem puder, Infelizmente, não é? Então, eu mesmo fui assaltado na frente do Teatro puxa Municipal. vida, Chegando para uma ópera, um rapaz de bicicleta bateu no meu peito e levou minha corrente. puxa vida. Mas Foi é isso, você tem que descer na porta quando a segurança chegando. Nossa, é exatamente, muito chato. é A muito gente chato. acaba, às vezes, até evitando de prestigiar um bom trabalho com medo, E né? todo mundo diz assim, quando eu vou para o Teatro Municipal, vá de Uber e fica aquela fila de Uber na porta e ninguém fica andando por ali pela região, até metrô, a estação de metrô, são duas estações muito próximas, Anhangabaú e República. Mas Hum, para você chegar até a República, você tem que atravessar toda a Barão de Tapetininga, sim, que também e está aquela praça tá complicado. terrível, né? Tá complicado. E para você chegar pela Xavier de Toledo, a mesma coisa até o Anhangabaú. Então é difícil. Fica aí o desabafo para você pensar agora em 2026 o que fazer. Pois é, pois é. Se você gosta do Teatro Municipal, vamos preservá-lo e preservar o acesso a ele. É muito importante. Muitos shows, muitas óperas, muitas danças, muitos trabalhos em 12 anos lá no Municipal. Sim, O que você muitos. destacaria para contar pra gente? Bom, sem sombra de dúvidas, os festivais de Natal que eu tive a Ah, oportunidade de realizar com o Maestro Zácaro. Foram lindos, casa lotada, pudemos começar esse trabalho de popularização do teatro, abrindo as portas para grande população pudesse acompanhar os concertos, a dança, as músicas, os espetáculos natalinos. Foi uma coisa maravilhosa. Eu tenho muitas saudades disso. faz quanto tempo que você saiu do Eu projeto? saí em 2010, E olha aí, 10. 15 anos 15 já. anos já, né? Para abrir o que a gente vai falar um pouquinho da sala de espetáculo. Tô É, ansioso para saber, aham. né? Algum desafio nesses 12 anos lá, Maçaenses? Foram muitos, porque o Teatro Municipal, como um departamento da Secretaria da Cultura, como os demais departamentos, também carecia de verba e tudo mais para melhorar, para evoluir e tudo mais. E tudo isso era muito complicado, era muito custoso. A Entendi. minha função, basicamente, era fazer parcerias com os meios de comunicação Tá, para divulgar esses espetáculos. entendi. E aí eu tive muita sorte, graças a Deus, porque já desde então já estava atuando como um marqueteiro, um jornalista, e aí eu fui bater na porta da Veja, da Isto É, da Época, a revista Época da Editora Globo. Sou Sim, eternamente sim. agradecido e nós tínhamos parcerias onde, em troca da divulgação dos espetáculos, nós fornecíamos ingressos gratuitos para os assinantes e tudo mais. E aí a Ah, gente conseguia trazer bastante gente para casa. muito espetáculo internacional.
Naquela época nós não tínhamos tantos espetáculos assim. Nós Tá. tínhamos, sim, a Associação dos Patronos do Teatro Municipal, Hum, que traziam os espetáculos internacionais. Porém, esses espetáculos não tinham, assim, condições, eram mantidos pelas empresas e não havia condições de se fazer apresentações gratuitas, uma ou outra espaçadamente. Então, na realidade, acabava se servindo a uma casta elite de pessoas de entendi, cultura, entendi. pessoas que sabiam conhecer melhor aquilo que estava sendo apresentado. Ou seja, foi um lindo trabalho, tenho certeza. Foi. Agora, gente, olha aí, canal no YouTube, Instagram, Facebook, sala de espetáculo. Isto. Quero saber Aham. um pouquinho, né? Comandado pelo Ricardo Massaini. Não é? Quando você abriu o canal Massaini? Olha, aproximadamente uma década. Há uma década também. É. Tudo para ele é no mínimo uma década. Ele tem É. 2 décadas de banco, 2 décadas de jornalista, uma Pois década. é, tem Ou que ser seja, dessa é forma. experiência Não pode ser viva aqui com a pouca gente. coisa, Isso não. aí, não é? E ele vai falar mais, porém, de base, ela traz sempre novidades, entrevistas, convites, divulgações, mas acima de tudo, que eu gosto muito de acompanhar, informações. O Ricardo Massaini, ele apresenta todos os espetáculos que ele vai contar pra gente, também faz entrevistas com os atores, Exato. diretores, né? É. Então, sala de espetáculo, conta pra gente. Bom, o canal Sala de Espetáculo surgiu, quer dizer, sempre uma coisa puxando outra. Diante da nossa realidade de divulgação financeira, o custo dos meios de comunicação e tudo mais, nós tivemos que tentar nos adequarmos a novas demandas. E a informática chegando com tudo. Há 10 anos atrás ainda era incipiente, mas já estava acontecendo. Sim. E, claro, todas as pessoas que têm um mínimo de visão conseguem chegar um pouco além e ver aonde é que nós vamos chegar. Agora, por exemplo, com a inteligência, né? Artificial, Artificial e sim. tal, então é por aí, temos que estar ligados, né? Nós compilamos algumas Olha imagens só, do Ricardo Massaini, pois algumas, olha, pouquíssimas, inclusive. Se quiserem conhecer mais, entra lá, @canal Sala de Espetáculo, nossa, que beleza. o Sala de Espetáculo nas redes sociais. São algumas, olha aí, canal Sala de Espetáculo, TV Web, Massaini e Comunicação, verdade. Então tá, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, você Sim. vai continuar explicando um pouquinho sobre o canal, porque uma das paixões do Ricardo Massaini, gente, é isso aqui, ó. Conhece isso aqui? Chamado Carnaval. Com Vamos saber já um certeza. pouquinho disso. Mas aí, então, você resolveu criar esse projeto. Pois é, aí criei o canal Sala de Espetáculo Hum, e começamos a trabalhar. Claro que, como tudo nesta vida, é complicado, é desafiador e nós não devemos nos amedrontar por isso. Quer dizer, não deu, não deu, hoje não deu, amanhã vai dar e vamos em frente. Nós temos que fazer a coisa acontecer. E, graças a Deus, o trabalho foi feito sempre com muita dedicação, eu diria, de formas que as pessoas, os artistas, as produções, os teatros foram entendendo qual era a nossa mensagem. A nossa grande proposta é fazermos uma divulgação do espetáculo de uma maneira leve, de uma maneira suave, de uma maneira despreceituosa. E aí, o que que acontecia? A gente entrava falando ao vivo, mostrando as pessoas, mostrando o elenco, mostrando os artistas, registrando tudo isso, e aí a gente já tomava o artista de surpresa para falar do espetáculo. Isso antes ainda da criação, daí a partir daí você começou a formatar isso, vamos pensar assim. Que Foi interessante. exatamente dessa forma. Porque o Ricardo, gente, desculpa te cortar, o Ricardo Massaini, né? Ele é um grande amigo, por isso eu tô tendo essa liberdade de chamá-lo, mas ele estava falando nos bastidores que se alguém chegar e perguntar, cadê o Ricardo? Não vai achar. Não vai achar. Mas perguntar, cadê o Massaini? Vai Exatamente. encontrá-lo. Olha, gente, não tenho culpa nisso, tá? Porque meu pai, sim, era o grande Massaíne da história.
Mas Com a morte dele, o falecimento dele, de repente as pessoas começaram a me chamar de Massaíne, 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 Massaíne. E eu acabei ficando. Como eu já estava no municipal e já estava falando com os canais de comunicação e falando com as produções, acabei ficando Massaíne. Como e é meu sobrenome, não achei ruim e é aí a um coisa legado continuou. passado, o bastão de alguma maneira, né? Foi. Mas vamos voltar à sala de espetáculos. Eh, eu imagino que as dificuldades e facilidades existem em todos os projetos. Absolutos. E a sala de espetáculo, você apenas deu uma formatada de algo que você já fazia, porque ele traz, na experiência de acompanhar diversos espetáculos, desde dos colos que a gente brincou lá atrás. Exatamente, eu passei por colos de Tarcísio Meira, Glória Menezes, Dercy nossa, Dercy Gonçalves, Gonçalves, nossa gente, tanta gente que já não está mais, e a gente dá até aquele saudadezinha. aperto no coração de ver que como a vida é engraçada. Você lembra de alguma conversa desses grandes nomes? Porque eu imagino que, né, conversar com o Dercy Gonçalves nos bastidores, o grande Tarcísio que eu tive o prazer de conhecer, a Glória, a Dercy não, Oscarito, Na realidade, eu diria, eu era muito pequeno e eu sempre fui muito levado. Então, aquele moleque que não para no colo de ninguém, assim, que cumprimenta, é educado e tal, mas eu sempre fui muito levado. Então, assim, as festas na casa do meu pai, a casa do meu pai era um centro da cinematografia brasileira, principalmente as festas de Réveillon e tudo mais. Eu dizia, posso garantir a vocês que eu era assim endiabrado, muito, muito, muito levado para lá e para cá e sempre a preocupação de que eu caísse na piscina, que eu fizesse alguma arte, eu fazia mesmo, sem dúvida alguma. Eu nunca tive muito filtro, não. Eu acho que é isso que está aqui nas minhas veias, esse sangue que faz acontecer. mas para ter coragem tem que ser isso mesmo, porque a gente É, enfrenta tanta paulada às vezes que se não tiver exato, coragem, se exato. for encarar de frente, não consegue, Verdade, né? verdade. Pode colocar, Guilherme, de novo, por gentileza, manter aqui, que a gente vai falar um pouquinho das entrevistas agora dele. É, Olha aí. Aqui tem alguns exemplos, né? Depois pode falar pra gente sobre esses alguns exemplos. Acho que o mais atual é esse aqui de cima, não é? Sim, esse A gente aqui. vai falar dele daqui a pouquinho. Mas eu quero saber qual entrevista. Você já entrevistou diversos nomes do cenário nacional Sim. e internacional, que a gente vai falar um pouquinho que ele foi pra Uhum. fora com a sala de espetáculo divulgar espetáculos. A gente vai falar É, disso também. Mas qual a entrevista mais te marcou nesses 15 anos de projeto? eu posso dizer que não tenho uma que tenha Imagino. marcado. Eu digo que tem várias marcadas. Porque o que acontece? Eu tive a oportunidade de entrevistar grandes artistas, como Cássia Kiss, por exemplo, Ó, né? É, é só um dos exemplos que eu posso citar. Mas Lucinha Lins, Ivan Lins, nossa, tem tanta gente que agora até, me confesso, fui pego de surpresa. É, eu vou tentar ajudar aqui. Eu vi olha, eu fui falar agora, eu até esqueci, fiquei pensando aqui nela. ah, Puxa vida. Bom, eu vou lembrar o nome já, mas ela Irene é. Irene Ravache, por Ravache, eu vi exemplo, também a sua entrevista. Da atriz da Globo, super famosa aí, que é polêmica, mas já tem já anos de carreira aí. Meu Deus do céu. Cláudia Raia, Tem Cláudia Raia também no seu tem Cláudia projeto, eu vi, Raia, tem o tem Jarbas. Jarbas. Meu Deus, eu vou lembrar o nome dela. Ela fez a Branca na novela da Globo. Ah, Já lembrou quem é. Suzana Vieira. Perfeito. Lembrou? Perfeito, Suzana Vieira. Uma pessoa incrível, assim, agradabilíssima. Ela teve até recentemente no Teatro Vivo, num novo espetáculo. E uma pessoa queridíssima. Realmente. É difícil falar de uma só pessoa, Sim, porque que são tantas vários outras. incríveis, E né? Suzana Vieira, eu tive a oportunidade de conhecê-la nos primórdios da carreira dela, quando ela ia fazer gravações lá nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo. Hum,
algum tempo atrás. Faz um tempão, É, faz um ele tempão. falou muito bem, né? São vários nomes. Nós temos uma alegria de, no Brasil, termos diversos nomes importantes do Muitos, cenário artístico, né? Eu exatamente. peguei a Suzana porque ela aí já ela tem conhecimento de quantos anos de carreira acaba Nossa, representando muitos dos que vieram depois, até né? me surpreendeu, porque nessa último espetáculo, Hum, ela assume já ter 80 anos. E eu olha. pensei assim, meu Deus, quanto tempo! E ela é igual a gente, aquela energia que nós falamos, né? A jovialidade Ela dela com é 80 anos é incrível, né? incrível, E incrível. você lembra dessas entrevistas, Ricardo Nossa Senhora, Massaini? se lembro Vamos de lá. cada uma delas. Aqui também é carnaval? A É primeira? carnaval, exatamente. Essa Aqui aqui. foi o teatro, no Teatro Itália. Aqui foi no Frei Caneca, os Paralamas do Sucesso. Opa. Esse último musical que foi apresentado, que foi espetacular, muito bom, produzido pelo Turbilhão de Ideias, uma equipe de amigos do Rio de Janeiro, incrível. São Paulo, Companhia de Dança, Que vai retornar, não é isso? Agora, nesse esteve mês? recentemente em Ah, cartaz aqui no Teatro Sérgio Cardoso, com 3 novas coreografias e durante 3 semanas, casa lotada, minha gente, lotadaça. E eles são incríveis. Eu adoro a companhia São Paulo de Dança, eles são bárbaros e sem menosprezar a que eu pertenço, que é a Estúdio 3 Companhia de Dança. sim, o 3 também faz gigantes espetáculos, Sim, né? fizemos Lindos espetáculos. espetáculos lindos. Maravilha. E, inclusive, para saber um pouco mais, eles têm as redes sociais deles também, né? Sim, Como é que é? Que daí a gente exatamente. coloca pro pessoal. Estúdio 3, Companhia de Dança. Então tá lá, arroba Estúdio 3 Companhia de Dança, vocês vão ficar super atualizados. Nossa, fizeram um espetáculo belíssimo recentemente chamado Bolero, com a produção de Jorge Tacla. Foi um O espetáculo Jorge assim que Tacla é. lotou o Auditório MASP e eles fizeram espetáculos incríveis. William Pereira, que criou Chico, Francisco, Hum. que também é um espetáculo lindo falando de Chico Buarque de Holanda. E olha, este ano ainda tem novidades, hein? Opa, olha aí, ó. Só entrar nas redes sociais do próprio Ricardo Massaini, que vamos lá, arroba. Arroba canal Sala de Espetáculo. É, Acabou. E vai basicamente. achar tudo. Eu achei que ele viesse, gente, com o famoso bottom que ele tem do canal, né? Eu acho que ele vai vir com o bottom. Hoje você não veio com o bottom, né? Pois é, olha, desculpa, tá no Ó, bolso. tá falei que ele Olha ele aí. Aqui, Tá gente, vendo? olha. Olha, ele não se afasta desse bottom. Né? Pode ver que todos, né? É o que me identifica, às vezes com a camiseta e o bottom, realmente. Lindo, lindo bottom. Tem que realmente fazer esse bom trabalho, que é esse aqui que tá aqui na tela para vocês. Exatamente. Depois aqui é carnaval, pelo Carnaval, fundo. carnaval, carnaval e carnaval. Esse Amo também é carnaval. carnaval? Não, o Ministério de Cultura Não, 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 apresenta. não. Esse é um outro espetáculo também que foi apresentado, eu não José lembro. Posse Neto, a direção. Ah, ok. Puxa vida, o nome. Abel Mas depois a Rocha. gente pega lá. Ah, sim, não, esse foi um espetáculo muito lindo, apresentado recentemente no Teatro Sérgio Cardoso, que As Divas. Uma criação, um resumo sobre grandes divas da música. E, Opa! e é uma coisa incrível. Tem Calas, tem. é, Nossa, tem tanta gente. Maísa, tem Nossa, grandes espetáculos divas lindos. mesmo. Isso tudo num alinhavo de musical que valeu a pena. Foi um espetáculo lindo, muito sucesso. 15 anos, né, representado numa compilação pequena de fotos aqui. Exato. Alguma saia justa, Massaine? Muitas, muita saia justa, muita, muita. Muita, porque infelizmente nós lidamos muito com o ego das pessoas. E Hum, aí, às vezes, a coisa complica. Porque eu jamais citarei nomes, claro. mas eu digo assim que de repente você vai entrevistar uma pessoa que você acredita fez o maior sucesso, a plateia veio abaixo, a pessoa chorou no palco e de repente quando você chega nos bastidores para fazer uma entrevista, ela olha para você e diz assim: "Quem é você?" Não diga, meu Deus. "Ah, do canal Sala de Espetáculo, já me disseram."
Eu nunca vi, não conheço. Mas Tudo bem, não precisa independe, conhecer, claro, não é? independe, Pois minha é, gente. mas é que ou porque você é global ou porque você é chegado à turma da Globo, então você acha que é o rei da cocada preta. Não é isso. Puxa vida, que Porque pena, tudo né? muda, né, minha gente? Tudo muda. É, e o artista vai onde o povo está, como diria a Pois é, música. pois é, pois é. Puxa vida. E também aqueles que muitas vezes você vê uma simpatia, é uma coisa incrível no palco e tal, e a pessoa não é nada disso. Não é simpática, não é agradável, sequer educada. Eu gosto do Ricardo Massaína porque ele fala a verdade, gente. Ele fala a Claro. verdade, de ser bom Eu demais, acho que né? não tem que esconder. Eu acho que é isso É isso, mesmo. mas é isso que faz o teu trabalho Agora, bonito. não quero denegrir a imagem de ninguém. Repito, não vou dizer nomes, mas já passei por situações muito desagradáveis. Que pena. Infelizmente. Para as pessoas, não para ele. Que Faz parte pena do jogo, para gente. eles, porque eles perderam uma oportunidade de estar do lado de uma referência que vem de uma história, porque o Brasil tem história. É verdade, muita. E falando em história, quero te apresentar. Acredito que você já conheça esse projeto. Inclusive, se você gostar de escrever, é um convite que a gente deixa aberto para Hum, você. O nosso portal da Orbis News. O portal da Orbis Orbis News é um News, olha portal de aí. notícias, de artigos para você que nos acompanha aos programas já sabe disso. É um portal em que você pode ler de diversas áreas, inclusive cultural. Não é? A gente tem política, a gente tem a área da saúde, enfim, diversas áreas, economia e cultura também. Então, tudo que você lê, tenha certeza, são profissionais de qualidade, de respeito e que a gente gosta muito. Inclusive, se tiver oportunidade, quiser ser um Nossa, articulista, é um prazer com tê-lo. certeza. E agora também dentro do portal nós vamos ter algumas novidades. Inclusive o nosso podcast já está aí. Vocês estão vendo aqui na tela. A gente publica também o episódio que foi ao ar para você acompanhar, quem sabe. Né? Tá lá lendo uma notícia, quer saber um pouco mais do convidado? Opa, Acompanha no olha lá. www.orbisnews.com.br. Maravilha. E dando sequência a esse nosso bate-papo, Sim, quais países você já foi com a sala de espetáculo? eu tive a grata oportunidade, e eu agradeço muito a Deus por isso. É, foram 8 vezes de Paris, Uau! Com sala de espetáculo, com hein? sala de espetáculo. Gente 8 vezes chique de da Paris, conversa, gente. foram 3 vezes de Itália, 3 vezes de Portugal, uma vez de Espanha. E ainda está faltando, né? A Alemanha, está faltando a Inglaterra, está faltando a Bélgica, né? É muito trabalho ainda Tem para esse meu muita coisa rapaz para fazer. menino Eu aqui. tô pronto, é só falar. Vamos que Estou dentro. bora. Vamos lá. Saudade de alguém que você já entrevistou que não está mais com a gente? Ah, saudades, nossa. Que foram tantas entrevistas, É, tanta gente é, boa, né? é, E como a vida segue para todos, um dia, é como verdade. diria um parente meu, pega o trem. Eu tive a oportunidade de ter um contato muito próximo com algumas pessoas que acho que não são muito conhecidas da telinha, da mídia, mas que eram pessoas assim especialíssimas. Entre elas, assim, uma pessoa que eu amei bastante, que é Maria Rosa Sabatelli, que era a chefe do cerimonial do Teatro Municipal de São Nossa, Paulo. Tivemos coisa linda. oportunidade de conviver durante 12 anos com uma mulher incrível que falava 7, 8 idiomas, uma mulher que recebeu os príncipes do Japão, uma mulher que sabia se postar em todas as ocasiões, que era um encanto de pessoa, uma italiana vibrante e que me recebeu de braços abertos. Eu tinha o maior carinho por essa pessoa que acompanhei até quase os últimos dias dela. Foi uma coisa assim, falou muito perto do meu coração. E Hugo Travels também. Hugo Travels, um argentino, coreógrafo, uma pessoa incrível, que colaborou muito com o Balé da Cidade no Teatro Municipal de São Paulo. Era um argentino incrível, assim, de um senso de humor bárbaro e também um grande amigo. E outros mais que foram, mas são, assim, que Vem em memória me nesse vem à momento. memória agora são essas pessoas que eu gosto muito.
E Ricardo Massaini falando isso, gente, pode ter a certeza que é do coração, É, da é emoção. verdade. É muito bom, né, falar. Por isso que eu gosto do canal Sala de Espetáculo, porque quando ele traz a entrevista com o convidado, você percebe que ele pergunta o que vem daqui mesmo, né? Não é uma coisa. Exatamente. A gente para poder atender melhor possível o nosso querido amigo e os nossos convidados, a gente prepara um roteirinho aqui. Ele não tem roteiro, ele é melhor que a gente, ele já vai bem, né? Aliás, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: Hum. isso também é herança do meu pai, porque meu pai não escrevia nada para falar. Meu pai eh, falava com o presidente da República, falava com ministros, falava com todo mundo sem escrever nada. Era aquilo que vinha e ele soltava e nunca soltou uma bobagem. E eu não consigo também. Sou jornalista, sei escrever, adoro escrever. Quando escrevo, escrevo bem, Escreve graças a Deus, bem, eu conheço os mas textos. eu gosto de falar com o coração. É o meu coração, é o meu pensamento que falam na hora, assim como aconteceu no lançamento do livro do meu pai. De repente, não estava nada programado, eu virei o mestre de cerimônia e eu fiz todo mundo rir e chorar também. É o assunto que nós vamos entrar agora. Recente, ele já adiantou, spoiler aí gostoso, vai ser bom demais. Eles lançaram um livro, um não, três livros, a gente vai mostrar já São aqui pro 3 pessoal, né? volumes, exatamente. E do Oswaldo Massaini, esse gigante nome da filmografia do Brasil, responsável pela distribuição. Gui, põe pra gente aqui algo pequeno, de novo, um pequeno compilado dos títulos que ficaram na Cinedistri, que foi a precursora, não é? Da distribuição dos filmes. Olha só. É pequeno, né? Olha, o Pagador de Promessas, que a gente vai falar um pouquinho, que ele ganhou um prêmio gigante aí Sim. já. Olha, ele falou de Lampião, né? Que ele vestia até os chapéus lá direitinho, as coisas, Uhum. né? Mazzaropi, quem não conheceu Mazzaropi? Dercy, quem não conheceu? Ó, Oswaldo aqui, É, Cinedistre, né? Watson Macedo, a é, produção, Virou coprodução, Bagunça. parceria. Ó, o rapaz que eu falei aqui, né? Tarcísio Meira, Tarcisão, né? o galã da TV e do cinema. Isso. Gear in the Room, 13. Aqui era um filme americano ou era o título que. Witness the Star Rail? Eu acho que foi um filme feito com o Walter Cury. Possivelmente foi distribuído aqui, não é? Sim, provavelmente. É um compilado, gente, porque tem mais de 100, como você disse há pouco, né? Títulos que. Agora, detalhe, hein? Eu acho que esse, se não foi o único, esse Girl in the Room, se não foi o- é, aliás, foi o único distribuído, porque meu pai se orgulhava de fazer filmes e de distribuir filmes que falassem do Brasil, usos e costumes brasileiros. Mazzaropi é um exemplo, bom, Lampião, Lazarope, o próprio Pagador que ganhou o prêmio, que a gente vai falar um Sim. pouquinho dele, né? Aham. Mas só filmes de qualidade, de referências mesmo do Brasil. Quem pegar os Verdade. títulos, entrar e encontra na internet, Sim, colocar lá a Cinedistri, que é o nome da distribuidora do Oswaldo Massaini, você vai encontrar todos os títulos lá. A gente viu, são nomes exato. conhecidíssimos e muitos estão aí. Ainda você encontra no canal do YouTube trechos, histórias, contextos, não Que é? coisa linda. Dá saudade, não dá, Ricardo? Dá, ou se dá saudade, sem dúvida. E fala um pouquinho, põe a 6 aí, Gui, por favor. Agora, recente, então, aconteceu o lançamento, Isso, feito aí, escrito por Paulo Fernando dos Santos. Queria que você falasse um pouquinho do isso. Paulo Fernando, falasse desses 3 volumes que aconteceram, que foi lindo, inclusive até foi muito bonito essa parte, eu gostei Não, demais. foi incrível, da editora Apris, é. Né? Isso. Oswaldo Massaini, o fabricante de emoções, volume Olha um, aí o título. 2 e Pois é, 3. pois é. Então, gente, nada é por acaso nessa vida. Em 2008, eu escrevi uma antologia para a oficina do livro, homenagem ao grande herói, meu pai Oswaldo Massaini, onde eu resgato a história da família Massaini lá de Mantova até atualmente aqui no Brasil, quer dizer, atualmente que eu digo, na época, Uhum. né? E
E o livro era Emoções em Família. Quer Olha, dizer, o quase. Paulo Fernando, sem saber dessa antologia, sem ter lido essa antologia, que foi lida publicamente no dia do lançamento do livro, ele escolheu esse Colocou o título, título. O Fabricante de Emoções, e não poderia ter sido mais feliz, porque pensa numa pessoa que fabricava emoções. Era Oswaldo Massaini. Tenho certeza, a gente viu que eu falei, um compiladozinho pequeno. Vamos colocar a foto do Oswaldo agora, que é a próxima, Guilherme, que faz lembrar, traz à memória os momentos bons com o pai, as Olha aí que histórias. coisa linda. Essa na sala dos troféus, e ele tinha muitos, mais de uma centena de troféus, que hoje estão na empresa. Aqui os troféus sobre a mesa dele com a empresa esse na realidade era um postal que ele mandava todo final de ano ele mandava postal manuscrito assinado por ele para todos os amigos que ele tinha no cadastro. Tudo aquilo que nós temos hoje no nosso mailing e tal, ele tinha isso escrito num livro, em papel, com a letra dele, o nome. Você tem esses E manuscritos, não, não Massaíne? tem, não Puxa tenho. vida, que pena. Deve Infelizmente. estar lá na Deve empresa. estar na empresa, sem Entendi, deve estar lá dúvida. guardado. Aí houveram as novas instalações que você citou no Isso. começo. Esse aqui é o começo, não seria o começo de tudo, porque na realidade 10 anos se passaram entre a antiga Cinedistre, que era na Dom José de Barros, e esta nova Cinedistre, que é na Rua do Triunfo 134, primeiro andar. Na inauguração da Cinedistre, nessa foto, as instalações do escritório, que isso é de uma revista, gente. Essa revista é de 1959, então, né? E aqui está meu pai e minha mãe na inauguração da sala de revisão de filmes. Aqueles filmes ainda dos rolos e tudo mais, nas latas. Sim, Era sim, sim. Olha e lá. minha mãe era responsável por isto, porque a qualidade do filme, da película, tinha que passar por esta sala de revisão. Olha que interessante. Então, gente, é história viva, que gostoso. A gente, hoje tá tudo aqui dentro, né? De negócio pequenininho, mas olha como Exato, eram. Por isso que eu falo da importância da família Massaini aqui no Brasil e da alegria que nós temos de ter o Ricardo Massaini dando sequência a esse legado, dando sequência a esse sobrenome com respeito, com qualidade, com honestidade, com verdade. Então, parabéns, viu? Verdade. Nosso Porque compromisso é esse. a gente conhece o nosso amigo dos bastidores, a gente sabe, como ele acabou de falar, né? Quantas vezes receberam os nãos, o isso e aquilo. Não é fácil Exato. viver no mundo artístico e tá aí firme e forte. Merece as palmas nossa, é o nosso respeito. E não tem como não falar do teu pai sem falar do Festival de Cannes, né? Que eles querem ganhar. Sim. Tem a 8 aí, né, Gui? Pra gente mostrar aqui que um dos filmes que foram distribuídos, O Pagador de Promessas, Uhum. recebeu a Palma de Ouro A palma de ouro. Né? em 1900 e... 62. Muito bem. Olha que bacana, que tem até uma representação da época de imagem, né? Muito Isso, gostoso exato. isso, né? E junto com o Anselmo, né? Junto com uma produção em parceria com o Anselmo Duarte. Na realidade, é assim, meu pai... o grande orgulho que eu tenho de Oswaldo Massaini é que era um homem que ele era extremamente estrategista. Raramente ele apostou numa produção que não desse resultado. Aliás, teve até uma, eu não vou dizer, inclusive, qual é o, o motivo, porque isso envolve autoridades e tal, e não acho que seja interessante registrar isso. Mas meu pai era uma pessoa extremamente estrategista e devo dizer mais. Quando eu fui para os bancos de escola de marketing e propaganda, muita coisa eu já tinha aprendido na mesinha ali de trabalho junto com Oswaldo Massaini. Porque eu era pequeno e Oswaldo Massaini me levava para o escritório e eu ficava colando as figurinhas, essas publicidades que saíam em jornais e tudo mais, ele recebia já, tal. Eu tinha que recortar e colar nos livros
que ele documentava, e eram muitos livros. Cada filme que vocês viram aqui, e muito mais, era eu que recortava e que colava, e tinha que fazer bonitinho, porque senão vinha bronca. Uau, era você! Era eu que fazia. Oh, isso eu não sabia, gente. Que legal. É aqueles álbuns de figurinhas que a gente tinha Sim. no passado, que a gente Aham. brincava de bafo e não sei o quê. Eu não tinha álbum de figurinhas. Minhas Tinha álbum de figurinhas eram filme. verdadeiras. Meu Do meu Deus. pai. É, Eu claro. falo, eu falo. Gente chique outra conversa aqui, né? É um gentleman, né? Gui, volta para mim na 6, por favor, só para perguntar para ele onde que a gente pode encontrar os livros. Bom, os livros são da editora a Apris, né? Tá, Mas elas estão. A editora Apris é de Curitiba. tá. E quem está acompanhando hoje aqui em São Paulo é o Paulo Fernando dos Santos, que é o editor, Uhum. e também os livros podem ser comprados pelo Amazon. Ah, pelo Amazon. Perfeito. Maravilha. Então Aliás, aí. tem um certo desconto, tá? Olha aí, Olha gente. aí, A olha gente aí. Coisa gosta boa, disso, né? todo mundo gosta. Desconto a gente gosta. É. O que o Sala de Espetáculo tem de novidades aí para contar pra gente, hein? Bom, sala de espetáculo não para, né? A gente está sempre fazendo coisas novas. Eu recebo monte de e-mails todos os dias e é na segunda-feira que eu fecho as pautas. WhatsApp, então, nem se fala. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que nós estamos numa época muito rica culturalmente, graças a Deus. Temos espetáculos acontecendo pela cidade que valem a pena ser vistos, tá? Meu grande amigo, eu quero muito agradecer a tua participação. Esse bate-papo foi tão gostoso que eu Nossa, nem acabei de ficaríamos olhar uma agora e tarde foi, toda. tá, é o tempo, né? Estamos pegando no tempo. Aham. Mas, amigo, é assim, a gente fica feliz de receber. A porta tá aberta, quando tiver novidades, traga. Muito, muito A obrigado. Zenilda tá aí, né? Nossa grande diretora. E é isso aí. Eu queria que você desse suas palavras finais aí pra gente Bom, encerrar. não tenho palavras para agradecer essa honra de estar com vocês novamente, de poder estar batendo papo, de poder estar falando do meu trabalho, do trabalho do meu pai, enfim, de coisas que a gente luta na vida por um idealismo. Oswaldo Massaíne era um idealista do cinema. Eu sou um idealista da arte e da cultura. Adoro música, adoro óperas, concertos, dança, teatro e carnaval. Assim como a ópera é o movimento erudito, o carnaval é o movimento popular, é a ópera popular que todo mundo adora também. Ah, Então, maravilha. obrigado O por tudo. carnaval vai ficar para outro episódio, viu? Porque a gente Poxa, tem muito tem assunto de mais. carnaval, por isso que a gente nem deu tempo de entrar. Ok. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho, pela participação. Um fim de semana bem agradável, bem gostoso. Fica as dicas. E que mais dicas? Entra lá no Sala de Espetáculo, entra nas nossas redes sociais também, que a gente tem várias informações aqui na TV aberta todos os dias às 5 horas da tarde. Segunda-feira estamos de volta. Sigam a sala de espetáculo, nós damos dicas de espetáculos, mostramos para vocês o que de melhor existe na arte e na cultura de São Paulo, outras cidades e, quiçá, do mundo. Ok? Perfeito. Até lá, gente. Bom fim de semana. Tchau.